Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, Shabbat Shalom. Estamos para completar, iniciando e completando a nossa primeira porção do novo ciclo dos estudos de Torá, baseado no primeiro dos 5 livros da Torá, Bereshit, no princípio, conhecido de forma popular como Gênesis. Temos aí o princípio, ou no princípio, todas as coisas para o nosso aprendizado básico, para formar o nosso fundamento, que é o princípio de um novo ciclo de estudos, para que possamos aprimorar nessa jornada o conhecimento, a sabedoria, o entendimento das sagradas letras. Portanto, nós vamos aí trazer alguns pontos de vista, alguns resumos, para que nós tenhamos uma noção. E à medida que for transcorrendo a Bereshit, os estudos da Torá baseado no primeiro livro, nós vamos aí crescendo dentro do conhecimento desse sentido aí, ok? Então hoje é 26 de outubro do calendário civil 2024 da Era Comum e 24 de Tishrei 5785, sobre a questão do calendário, essa próxima semana nós estaremos recebendo os novos calendários 5785, esperamos que chegue aí antes da nossa próxima live, o nosso próximo shiur da terça-feira, para estarmos aí apresentando um novo calendário que, segundo alguns comentários, está muito belo, um novo calendário, ok? Nós temos aí Bereshit e alguns pontos, para estarmos aí focando nesse aprendizado aí. Esse Shabat, ele é chamado Shabat Bereshit, E por ser o Shabat Bereshit, por que recebe essa designação, Então, os nossos mestres respondem que as grandes festividades ficaram para trás, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah. Então, as grandes festividades ficaram para trás, que ainda marca, momentos emocionantes que nós atravessamos aí de Elul para Tishrei, o primeiro mês do ano. Então, o primeiro Shabat que nós estamos, depois das festividades, ele recebe o nome de Shabat Bereshit. Então, por isso que este Shabat que nós estamos vivenciando, ele é conhecido como Shabat Bereshit. Por que ele recebe esse nome? Então, a resposta que os nossos mestres trazem é: todas as semanas do ano lemos outra porção de Torá. O ciclo termina e começa novamente na alegre festa de Simchat Torah, alegria da Torá. Quando lemos a porção final de Vezot Haberachah, essa é a bênção, a 54ª porção do ciclo, e as linhas de abertura da primeira porção Bereshit. No Shabat seguinte, a porção completa de Bereshit é lida na Torá. Então, hoje é o Shabat, é o primeiro Shabat depois destas festividades, Shabat Bereshit. E a partir deste ato, deste momento, em todos os Shabats durante o ano 5785, as porções semanais são lidas em todas as sinagogas judaicas, e são lidas em todas as comunidades ou sinagogas Bnei Noach, quando tem a reunião nas comunidades, nas sinagogas Bnei Noach, ok? Então é lida as 7 partes da porção da Torá. Então, o terceiro Rebbe Chabad, o Tzemach Tzedek, falava que a maneira como nos comportamos em Shabat Bereshit, ela determina o nosso comportamento para o ano todo, Então, por aí nós temos aí, segundo o terceiro Rebbe, Tzemach Tzedek, que esse Shabat é muito importante para
termos uma visão do que vai ser o nosso ano aí, né? Então, por isso, é importante você ver como que está o teu Shabat hoje, né? Se está bom ou não, como que está, para cima, para baixo, como que está, né? Está de ponta cabeça ou não? Então, cuidado com esse negócio aí, que pode estar determinando o comportamento, né, durante o ano, ok? Apropriadamente, esse Shabat é frequentemente reservado para inspirar farbrengues, né, que são os discursos racídicos, e resoluções para aumentar o estudo da Torá, que vem a partir dos nossos mestres, dos nossos rabinos. Esses farbrengues têm uma função adicional, já que esse Shabat também é Shabat Mevarchim, quando abençoamos o próximo mês de Reshivan, ou seja, nós estamos hoje no dia 26 de Tishrei, aliás, dia 24 de Tishrei, e na próxima semana, até sexta-feira da próxima semana, ao pôr do sol, nós estaremos no dia 30 de Tishrei. Na próxima sexta-feira, no próximo Shabat, ao pôr do sol, nós vamos entrar no primeiro dia do mês de Reshivan. Então, no próximo Shabat, nós já estaremos no novo mês, o mês de Reshivan, ok? Então, por isso, essas instruções dos nossos mestres aí, ok? Então, este também um Shabat chamado Mevarchim, quando abençoamos o próximo mês de Reshivan. Como um vagão seguindo um longo trem, né? Este Shabat nos ajuda a reunir a energia espiritual do mês, né? Garantindo que permaneça na direção certa para o longo caminho que temos pela frente, né? Então a comparação aí é exatamente: o longo trem, ele segue a sua locomotiva, a locomotiva que puxa o longo trem, né? Dentro desse aspecto, obviamente, né, o estudo da Torá é a locomotiva, né? E o longo trem simboliza exatamente o quê? As semanas e meses que temos pela frente nos estudos de Torá, ok? Então, por isso é importante nós estarmos focados. Então, esse Shabat Bereshit e esse Shabat Mevarchim, né? Shabat Bereshit, que é o primeiro Shabat depois das festividades, onde temos oficialmente o início do novo ciclo dos estudos de Torá 5.785. Shabat Mevarchim significa, né, exatamente o abençoarmos o próximo mês. Exatamente por quê? Porque no próximo Shabat nós já não estaremos mais no mês de Tishrei, nós estaremos no mês de Reshivan, ok? Então, é a locomotiva que puxa o longo trem, ou seja, a Torá, o estudo da Torá é a locomotiva e o longo trem são as semanas e meses que nós temos pela frente do nosso estudo de Torá. Então, por isso, iniciar bem, né, com a questão do estudo da Torá é realmente importante para cada um de nós, né? Iniciarmos com aquela questão, né, fundamento, né? Eu quero começar com o pé direito, então eu já participo do estudo de Torá, eu já estou lendo a Torá, né, a começar de Bereshit, a primeira porção, e dessa forma nós vamos nos propondo realmente a seguirmos firme durante o longo percurso dos estudos de Torá, 54 porções, ok? E nesse meio aí, nós temos Shabat, que não temos leitura de Torá devido às festividades, ok? Então, nós temos aí também, dentro do próprio ciclo de estudos de Torá, Shabat, que não é lido a Torá. Por quê? Porque não é lido a Torá no sentido assim, de sequência dos estudos das parashiot, das porções, né? Todo Shabat é lido a Torá, mesmo nas festividades. Por quê? Porque as festividades estão na Torá. Então, durante o ciclo, há Shabats que nós não lemos a Torá na sua sequência dos estudos,
do ciclo 5.785. Mas lemos a Torá de acordo com a festividade da época, do momento. Nós vamos ler a Torá normalmente, né? Nessa sequência. Como nós estamos em Bereshit, então, né, queremos deixar aqui um resumo sobre a questão da criação, né? Então a palavra de Deus trouxe tudo à existência, ou seja, foi pela palavra, né? A Deus disse, as coisas vieram a acontecer, ok? Então por isso que fala que o mundo foi criado pela palavra, a fala, né? E tudo veio a existir. E quando você entra no Shema, nós somos chamados realmente a fechar os olhos, a colocar a mão na frente dos olhos, fechando os olhos, para nos desconectarmos do visível, do materialismo, daquilo que é palpável, para que nós voltemos ao princípio, Bereshit, ou seja, voltemos ao poder da palavra. Por isso o Shema, né, a sua introdução, ela é feita com os olhos fechados, a mão à frente, justamente nessa percepção, ok? E quando nós viramos nas 6 direções, né, então nós viramos, né, norte, sul, leste, oeste, certo? Então os 4 pontos cardeais vêm mostrar para nós que o Todo-Poderoso, único Deus Criador, ele criou os 4 pontos cardeais. Significa que tudo que existe dentro da dimensão dos 4 pontos cardeais pertence àquele que criou. Aí você pode perguntar assim, mas espera aí, o nosso planeta fazendo a questão norte, sul, leste, oeste, e como que fica o universo? Lembre-se que os pontos cardeais, eles não têm limite. Dentro da nossa configuração terrena, né, planeta Terra, parece que os pontos cardeais estão apenas limitados dentro do nosso planeta, e não. Tanto é que as observações, né, dentro do universo, as observações astronômicas, etc. e tal, né, elas têm as questões de localização, norte, sul, leste, oeste, latitude, altitude, etc. e tal. Existe uma localização, não é nada a esmo, né? Não são coisas aleatórias. Certo? Então as espaçonaves que vão para o espaço, elas têm que seguir as coordenadas dos pontos cardeais, a altitude, latitude e companhia limitada. Ou seja, então quando você pensa maior e não pequeno, então norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais, até onde eles podem chegar, né? Pertence ao Todo-Poderoso, o único Deus Criador. Então os pontos cardeais pertencem ao Criador, entendeu? E dentro desse aspecto significa que na visão humana, o universo, para nós, na nossa visão humana, ele não tem fim. E o soberano dos mundos está acima de tudo isso. Portanto, é ele que olha para baixo, numa linguagem humana para compreendermos. É ele que olha para baixo e vê todo o universo. As mais de 240 bilhões de galáxias. Entendeu? A nossa galáxia, por exemplo, né, dentro da visão humana, humanamente é impossível chegar no limite da nossa galáxia, por exemplo. Certo? Agora imagine 240 bilhões de galáxias. E ele, o Todo-Poderoso, o único Deus Criador, ok? Ele olha numa visão humana, ele olha para baixo e vê tudo isso. Ou seja, ele está acima dos 4 pontos cardeais. Porque ele que criou e tudo está sujeito a ele. Então, essa visão. Então, quando nós olhamos nessas 4 direções, no nosso Shema, norte, sul, leste, oeste, é para reconhecermos que, de fato, tudo que há dentro dos pontos cardeais, né, no planeta Terra e além do planeta Terra e além da nossa galáxia, pertence ao único Deus Criador. E quando nós, né, viramos a nossa cabeça ainda dentro do Shema, com a mão na frente, os olhos fechados, para cima,
e para baixo, nós estamos dizendo: céus e terra pertencem ao Criador. Tudo pertence ao Criador. Ou seja, por isso que no Shema, que é um costume Chabad, né, quando se faz o Shema, antes de falar Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed, né, faz exatamente isso. Com os olhos fechados, a mão à frente, vira a cabeça nas 6 direções, para que nós possamos, de fato, estarmos desconectados do materialismo, ou seja, deste mundo físico, e possamos olhar além, ou seja, a um só Deus, um só Criador, um só Redentor, um só Salvador. Entendeu? Então é dentro desse aspecto aí. Então, em 6 dias, ele moldou um mundo de ordem e de beleza. Então, no primeiro dia, Deus disse: haja luz e houve luz. No segundo dia, Deus disse, Deus fez o céu e chamou de céu. No terceiro dia, Deus colocou a terra em sua forma. Por seu comando, as águas da terra se reuniram em certos lugares. As águas formaram mares e oceanos, lagos e rios, de modo que em outras partes da terra seca ficou visível. Por ordem adicional de Deus, a terra foi feita para produzir todos os tipos de plantas, gramas, árvores, arbustos e flores. Cada um continha sua própria semente para maior crescimento e reprodução. No quarto dia, Deus fez o sol, a lua e as estrelas para iluminar a terra. E assim ele estabeleceu um horário para o dia e um horário para a noite. Um tempo determinado para a semana, para o mês e para o ano, e um período de tempo para cada uma das 4 estações. No quinto dia, Deus encheu os mares com peixes e outros animais aquáticos. No ar, acima da terra, ele colocou muitos pássaros de todos os tipos, cores e tamanhos, né? Se você fizer uma pesquisa no Google, né? Coisas positivas nós também encontramos no Google, não restam dúvidas, ok? Se você fizer uma pesquisa no Google, por exemplo, diversidades de pássaros ou aves, você vai encontrar cada espécie que você olha, fica maravilhado de ver a sua forma física, as cores que estas aves elas têm em si, cada um tem a sua peculiaridade, né? Então, são coisas preciosas e maravilhosas. Quando você vai para o reino animal, você também vai encontrar coisas esplêndidas dentro desse aspecto. Quando você vai para os mares, os oceanos, os rios, né? A diversidade de espécies de peixes, e etc. e tal, e você vai ver as características de cada uma, né? A Edna sempre diz assim, a criação deu muito trabalho para Deus, né? Porque ele teve que pensar em muitos detalhes e minuciosos detalhes. E não resta dúvida que é mesmo, né? Então, lógico, né, tudo veio a existir pelo poder da sua palavra. Mas a sabedoria de Deus teve que pensar nesta linguagem humana, para compreendermos, ele teve que pensar em todos os mínimos detalhes. Então, quando você começa a ver essa questão dentro do reino animal, né, aves, peixes, répteis e companhia limitada, então você vai ver cada coisa que realmente você vai chegar, né, à conclusão assim, só Deus mesmo para fazer tal coisa. Não tenho como explicar isso. E quando nós entramos então dentro do universo, nas nossas pesquisas, né, você vai ver aí que dentro da nossa galáxia, né, o planeta Terra ele é um pequenino e praticamente invisível grão de areia, por assim dizer, né, dentro da nossa galáxia. Agora imagine diante de 240 bilhões de galáxias, o que é o planeta Terra. E você vê lá, você aprende, né, nas ciências e geografia na escola, né,
que a Terra gira em torno de si no eixo imaginário. Quer dizer, o eixo é imaginário, ou seja, a Terra não tem nenhum eixo no sentido físico que faz com que ela gire, e muito menos não tem absolutamente nenhum sustento, nada sustenta o planeta. E como pode isso? Somente, sem sombra de dúvidas, o único Deus Criador que pode sustentar todas as coisas no mundo visível, constelações, galáxias e companhia limitada, e no mundo invisível, que só pode ser visto através de microscópios e poderosíssimas lentes para poder enxergar, né, a milhares de anos-luz neste universo todo, que algumas centenas de anos-luz dá bilhões e trilhões de quilômetros, né? Então, por aí você vê que realmente somente o único Deus Criador que poderia fazer isso, o único Todo-Poderoso, conhecido como o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, ok? Então, é isso daí. E no sexto dia, foram criados todos os outros animais, grandes e pequenos, os que andam e os que rastejam pela terra, e perto do final do sexto dia, Deus colocou uma alma divina num corpo que ele fez de terra e barro, que é o ser humano. Ou seja, no sexto dia, antes do limiar do sexto dia, antes de iniciar o sétimo dia, o sagrado dia do Shabat, Deus criou o ser humano. Homem e mulher, macho e fêmea, Deus criou. Portanto, o que Deus criou foi macho e fêmea, homem e mulher. Qualquer outra coisa além disto é apenas ponto cego naquilo que os seres humanos, no seu desvario, né, pela ausência divina nas suas vidas, inventam milhares de coisas absurdas por aí afora vai, ok? Um exemplo nós vamos dar sobre isso daí, né? Um policial, isso está inclusive na internet, né? Um policial americano, ele abordou um veículo, né? E o motorista estava na sua posição, na direção, e do lado dele tinha um outro ser, aparentemente os dois masculino, ok? Mas aí o guarda pede a identidade do motorista, a carteira de habilitação, e ele entrega lá uma carteira e o policial diz, mas espera aí, isso daqui não é sua carteira de habilitação. E aí o motorista responde, não, é assim que eu me identifico, com a minha carteira de gato, porque eu me sinto gato. E do lado dele, o outro ser que estava do lado dele disse assim, e eu sou o dono dele, eu sou o dono do gato. Aí o policial, tá. Falou, bom, como aqui na Califórnia é proibido animal, gato, dirigir, então nós vamos chamar aí a zoonose para fazermos a apreensão do gato que está dirigindo um veículo que é proibido. E aí, o seu dono, depois, né, ele poderá libertar, né, você da zoonose, né, no valor de $70, né, depois que você tomar as devidas vacinas de gato, entre elas a vacina de raiva, né? Então aí a partir desse momento que você tomar todas as vacinas, gato, né, o seu dono poderá realmente livrar você lá da zoonose pagando uma taxinha de $70. Tudo bem? Aí o motorista, ele dá uma cochichada com o outro que está do seu lado, né? Aí o que se intitula dono do gato diz, mas eu não tenho $70 para pagar. Aí o policial disse para ele, tudo bem, eu posso chamar aí, né, o controle o departamento de controle de animais, posso chamar também um médico psiquiatra para vocês, se vocês quiserem, o que vocês decidem. Está entendendo? Então, a criação do sexto dia, antes de fechar a criação, né, a obra-prima que Deus fez,
a obra mais perfeita que Deus fez foi macho e fêmea, homem e mulher. Ponto final. Ponto final. Não tem o que conversar. Entendeu? Ao ser humano, Deus concedeu uma elevada capacidade mental para que pudesse pensar e chegar às próprias conclusões. Deus também deu ao humano o poder da fala e tornou os humanos superiores a todas as outras criaturas da terra. Aí vem uma besta e fala assim: eu me sinto gato. É de acabar de perder todos os fios da cabeça de cabelo, né? E no sétimo dia, tudo foi criado e colocado em forma e em ordem. E Deus descansou no sétimo dia, e ele o glorificou como um dia de descanso. Portanto, devemos trabalhar durante 6 dias e descansar no sétimo dia, o Shabat, que Deus abençoou e santificou para sempre. Ao observar o dia de Shabat, mostramos que acreditamos em Deus como Criador do mundo. Ou seja, para o povo judeu, guardar o Shabat. Para os não-judeus, né, o observar o Shabat, mostrando dessa forma que nós acreditamos no único Deus e que ele é o único Criador, né? Depois dessas questões, não restam dúvidas que outros critérios aí que se inventam por aí, mais ainda, sem sombra de dúvidas, né, de uma mentalidade doentia, né? E aí é problema, porque Deus, quando ele formou o ser humano, homem e mulher, né, dentro desse aspecto, para realmente cuidar de toda a criação, dominar toda a criação, Deus capacitou o ser humano, o único de toda a criação, né, que pensa, que fala e tem o poder da chamado livre-arbítrio, que fala, né, normalmente, mas na essência em si é o poder da livre escolha. Então, somente o ser humano ele pode dizer: sim, eu creio em Deus, ou não, não creio em Deus. Só o ser humano pode decidir dizer: sim, eu quero servir o único verdadeiro Deus, ou ao contrário. Simplesmente isso. Agora, não significa que aquele que diz que não acredita em Deus, né, é só colocar ele dentro de um avião e o avião começar a cair, você vai ver como que passa a acreditar em Deus rapidinho, né? Ou mesma coisa, estar diante de um grande perigo, né? Aquele que diz que não acredita em Deus, a primeira coisa que ele fala: meu Deus! Não é verdade? Então, quer dizer, é relativo isso daí também, né? Então, dentro desse aspecto, aquele que diz que não acredita em Deus, ou diz que não quer servir a Deus, quer seguir a sua vida do jeito que ele quer, certo? Isso não significa que lhe dá autonomia e muito menos poder para inverter a criação divina. Você entendeu? Não é de hoje, mas são muitas e muitas décadas e milênios que o ser humano ele tenta criar um ser humano. Ele consegue clonar um animal. Mas esse negócio de clonar ser humano, não acreditem nisso. Robô ainda vai. Você está vendo o que Elon Musk está fazendo por aí. Tem robô, tem cachorro robô, boi robô, tem homem robô, né, que são por aí. Então tem robô de tudo quanto é jeito. Aí é uma outra coisa. Mas a questão de ser humano, amados, é colocar uma alma dentro do ser humano. E o ser humano, ele não tem condições de criar um ser humano e colocar nele uma alma. Não tem. Quem dá a alma é Deus. O homem, macho, ele não tem o poder de dar à luz a uma vida. Somente a mulher tem o poder de dar à luz a uma vida. Mas ela não coloca uma alma dentro dela. É Deus que coloca a alma dentro desta vida. Por isso que a concepção, né, que fala, se eu não me engano, acho que são 40 dias depois da concepção, né? Depois vamos procurar ver melhor esse detalhe. O aborto é totalmente inviável para os monoteístas, porque ali já tem uma vida. E agora, né, nós vimos aí
a nossa Suprema Corte, né, dos deuses do Olimpo, né, que até na última semana de 9 meses pode-se fazer aborto, né? Quer dizer, é assassinato, é puro assassinato. Não resta dúvidas. Não resta dúvida. Se porventura aquela mãe não quer aquele bebê, dê a luz a ele e entregue para lugar de doação. Não cometa assassinato, porque isso não vai te deixar em paz nunca na tua vida. Vai precisar de muita, mas muita techuvá para que isso possa ser realmente, não somente perdoado, mas a sua consciência poderá realmente estar em paz. Mas tem que ser muita, mas muita techuvá mesmo, porque o assassinato é algo extremamente horripilante aos olhos divinos. Por isso que Caim, quando ele assassina Abel, realmente Deus diz a ele: a terra clama pelo sangue inocente. A terra clama pelo sangue inocente. Então, muito cuidado com essas questões aí. Ok? Então, esse é o resumo dos 7 dias da semana. O nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, né, que escreve os 2 livros de Kabbalah para Benei Noach, né, e aqui mais uma vez vamos repetir, né, se alguém quer algum livro de Kabbalah, deixa eu ver se está fácil aqui. Está aqui. Então, se um Benei Noach quer livro de Kabbalah, então tem aqui o que você precisa saber sobre Kabbalah. Rabino Yitzhak Ginsburg, o prefácio, ele é escrito pelo nosso Rabino Yaakov Gerenstadt. Este é um livro de Kabbalah para Benei Noach, ok? Orientação rabínica para Benei Noach. Qualquer outro livro, você estará desobedecendo uma orientação rabínica. Isto é pecado. O segundo livro é esse daqui. Kabbalah e Meditação para as Nações, do Rabino Yitzhak Ginsburg. Prefácio também do nosso Rabino Yaakov Gerenstadt. Ok? Depois do Shabat nós vamos confirmar aí, e a gente pode até trazer na próxima terça-feira. Esses 2 livros aqui, na loja, ali na nossa plataforma Benei Noach Brasil, está com uma promoção, os 2 livros por R$100. Eu acho que ainda está em promoção. Vou confirmar e terça-feira que vem eu trago a resposta. Então, se ainda estiver em promoção, são os 2 livros por R$100. E, sinceramente falando, é uma pechincha. É uma pechincha. Porque o conhecimento que o Rabino Yitzhak Ginsburg tem para trazer em 2 livros não vale sequer uma linha daquilo que está escrito lá. É muita sabedoria, é muito conhecimento. Obviamente, né, você adquirindo, né, e estudando, procure sempre ou o rabino ou alguém que já estudou dos Benei Noach para poder compreender um pouco melhor, né? E outra coisa, não leia direto. Não é um livro de romance que se lê direto, não é. Você precisa em partes ler, reler, anotar as dúvidas e procurar alguém para responder essas dúvidas. Porque mesmo assim, sendo para Benei Noach, não é tão fácil assim, ok? Então, cuidado com isso daí, tá bom? Então, o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, ele traz para nós o drama primordial em nossas almas, com referência a Parashá Bereshit. E aí eu quero deixar essas mensagens aqui do nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, ok? É uma reflexão, né? Ela é rapidinha, não é longa não. Então, o cenário está pronto, diz o Rabino Yitzhak Ginsburg. Toda a Torá e todo o curso da história foram ditados pelo primeiro ato,
o pecado de Adão, Havá e a serpente. A Kabbalah nos ensina que esses três personagens básicos representam 3 níveis da consciência, os assentos da mente, coração e fígado, respectivamente. A mente, representada por Adão, é a consciência abstrata e puramente intelectual. O coração, representado por Havá, é o local da emoção. O fígado é representado pela serpente, é o pragmatismo, a consciência envolvida com os ganhos e perdas físicas de nossas ações. Deixa eu dar uma olhada aqui no índice do livro de Kabbalah. A história. No livro aqui, Kabbalah e Meditação para as Nações, certo? Tem aqui um tópico que nos fala sobre a natureza da alma, a alma e as 10 sefirot, né? Que traz um pouco desta questão aqui que nós acabamos de falar dentro desse aspecto aqui. No outro livro, né, o que você precisa saber sobre Kabbalah, nós temos aqui já de um pouco mais de mais conteúdo para podermos estudar, né? Na parte 2, no item 7, nós temos aí a Sefirot e a alma, né? Nos fala sobre a questão de fé, prazer e vontade, sabedoria, abnegação, autoanulação, entendimento, alegria, conhecimento, unificação, bondade, amor, severidade, temor, beleza, misericórdia, vitória, confiança, reconhecimento, sinceridade, fundação, verdade, reinado, humildade, né? São as sefirotes e o corpo humano, dentro desse aspecto aqui, trazendo exatamente o relacionamento entre as 10 sefirot e a alma humana, ok? Onde você poderá compreender um pouco melhor dentro desse aspecto aqui, ok? Dentro do possível, né? Bezrat Hashem, né? Não é uma promessa, a gente vai trazendo aos poucos aqui umas pinceladas sobre essas questões aí, ok? Então, dessa forma, né? São os três, a história humana, né? Ela é ditada exatamente pelo primeiro ato, o pecado de Adão, Havá e a serpente, né? O coração, a consciência, o coração e o fígado, né? Falando sobre isso. Então, o processo de tomada de decisão, o grande comentarista talmúdico, Maharshal, explica que existem 3 forças motivadoras em nosso processo de tomada de decisão. Primeiro, nós temos o lado Tov, bom. Temos Arev, o prazer. E temos o Mo'il, que é exatamente o lucro. Então, essas 3 questões, bom, prazer e lucro, estão exatamente ligadas diretamente nas questões das nossas decisões. Então, eu tomo uma decisão ou porque é realmente algo bom para fazer aquilo que é bom, ou eu tomo simplesmente como prazer para satisfazer a mim mesmo, ou então eu tomo uma decisão por lucro, porque eu quero materialmente e financeiramente levar vantagem. Então, aí é onde que onde que nós estamos dentro do aspecto das decisões. Sempre será assim, está conectado diretamente com o primeiro ato, o pecado de Adão, Havá e a serpente. As primeiras 3 letras destas palavras em hebraico soletram Tam. Então, no hebraico nós temos bom, Tov, prazer, Arev, lucro, Mo'il. As 3 primeiras letras é Tov, T, Arev, A, e Mo'il, o M. Então temos juntando as 3 letras, nós temos a palavra Tam. E Tam, ela significa razão ou motivação. Então é isso mesmo que aqui fala.
segundo o talmúdico Maharshal. Então, o que nós temos em si é razão ou motivação para tomarmos decisões, ou Tov, ou Arev, ou Moil, certo? Que dá para nós razão e motivação. Em hebraico, a palavra também, tam, significa paladar. Quando fazemos escolhas, devemos ser capazes de sentir o sabor da motivação por detrás dela. Então, quando nós aprendemos isto e estamos diante de decisões, certo? É exatamente aquilo que aconteceu com Adão e Havá, com a tentação da serpente sobre o fruto proibido. Então, sentir o sabor daquilo que está por detrás, que significa consequências. Quais são as consequências do meu ato? Quais são as consequências da minha atitude? Quais são as consequências da minha decisão? É isso que nós precisamos pensar, refletir antes de tomar qualquer decisão. Lembra quando nós falamos semana passada sobre a questão daquele que gosta de doce, vai numa padaria, vai lá na confeitaria e olha lá a exposição dos doces, cada um mais bonito do que o outro. Então ele olha aquilo que é mais agradável aos olhos. Aí aquilo que é mais agradável aos olhos, ele fala, eu quero esse doce aí. Aí ele recebe o doce que ele pediu. Aí ele vai comer. E na hora que ele vai comer, não é exatamente o sabor que ele teve antes de experimentar. Porque ele teve motivação, né, daquilo que o olho viu e achou mais bonito, mais lindo, parecendo mais agradável, mais saboroso, certo? Mas aí a razão ficou do lado. Porque a razão iria perguntar para ele, mas será que realmente esse doce que você está escolhendo realmente é de sabor agradável? Isso se refere a qualquer outra decisão nas nossas vidas, entendeu? Então, na hora que ele pega o doce e vai saborear o doce, ele fala, puxa vida, eu pensei que era tão gostoso esse doce. Ou seja, o que ele imaginou não satisfez o seu prazer. Ele não satisfez o seu prazer. Entendeu? Então, ele fica decepcionado. E é isso que nós precisamos refletir em cada decisão que vamos tomar na nossa vida. A nossa livre escolha. Por quê? Porque nós poderemos realmente sofrer grandes dissabores da nossa vida. E todos nós já experimentamos dissabores da nossa vida, ok? Para compreendermos isso daí. Então, os 3 níveis de consciência em nosso processo de tomada de decisões são próprio Adão, Havá e a serpente. A origem da escolha pelo bem, mesmo quando não podemos definir aquele bem, está na sabedoria, Chokhmah, que é então o intelecto, a sabedoria da mente, a razão, certo? Que é representada no caso específico por Adão. A origem da escolha pelo prazer está no coração. A beleza nos faz pensar que quanto mais próximos estamos dela, maior será o nosso prazer. Esse sentimento de prazer potencial está assentado nas emoções. O entendimento que é Binah, né, na Kabbalah, né, Chokhmah, Binah, do coração, é representado por Havá. Né? Então, literalmente falando, é análise, não é demérito para a mulher em hipótese nenhuma. Entendeu? Não é demérito para a mulher. Porque de toda a obra da criação no reino animal, qual é o animal mais belo? Normalmente, o animal mais belo, mais vistoso é o macho. No reino humano, qual é a criação no ser humano? Qual é o gênero, né, que é mais belo aos olhos? A mulher. Então, por isso que representa a questão do coração e do prazer. Por isso que a mulher, ela precisa realmente estar dentro de uma modéstia para não despertar prazeres negativos no sexo oposto.
Por isso, por exemplo, o homem que vai conversar com o sexo oposto, ele precisa estar acompanhado da sua esposa. Dependendo do ciclo, ele precisa estar acompanhado da mamãe ou da irmã, entendeu? Para evitar exatamente o quê? Trazer um prazer, né, fora de medida, ok? Então, isso é bem aplicado dentro dessa questão Arev, prazer. A origem da escolha pelo lucro no fígado, o fígado é o assento de Da'at, o poder de conectar à realidade. O nível de consciência que se conecta à realidade é a sensação imediata de lucro ou prejuízo. Então, dessa forma, a serpente representa esse pragmatismo, né? Então, dentro desse aspecto, a serpente, ela representa o pragmatismo, ou seja, eu posso ganhar ou posso perder. Então, a questão do lucro, né, ou prejuízo, é algo que realmente arrepia todo ser humano. É a mesma sensação que a pessoa tem quando vê uma serpente, uma cobra. Ele se arrepia todo. Por quê? Porque a serpente simboliza perigo. E dentro desse aspecto, mo'il, que é exatamente a questão do lucro, certo? Então, todo ser humano, ele fica com a pulga atrás da orelha. Eu vou ganhar ou vou perder? Eu vou ter lucro ou prejuízo? Se eu aplico aqui, eu aplico ali, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu compro, não compro, patati, patatá. Então é a serpente, é o arrepio de que você está realmente num perigo de ter lucros ou prejuízos, né? Por isso, tudo, seja no campo da consciência, do coração e do lucro, né? Precisa realmente estarmos, né? Precisamos estar equilibrados, né? Emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, para não tomar decisões perigosas. Em hebraico, as palavras mente, coração e fígado são mente, moar, coração, lev, e fígado, kaved. Então, no hebraico se escreve dessa forma, respectivamente, ok? Mente, coração, fígado, moar, lev e kaved. As primeiras letras destas palavras soletram melech, ou seja, então coração, moar, a primeira letra M, né? Coração, lev, segunda letra L. E fígado, a kaved, a primeira letra é o K, ok? Então é melech, né? Então, que significa exatamente o quê? Rei. Quando a mente reina sobre o coração e o coração reina sobre o fígado, o império do rei é purificado. Então, por isso que se fala aquele famoso ditado: quando você age com a emoção, você perde a razão. Entendeu? Você perde a razão. Então, o coração não pode mandar na mente. As emoções não podem sobrepor a razão, porque a razão nos traz o equilíbrio de conhecimento e entendimento, certo? Traz a nossa consciência a refletir melhor sobre qualquer decisão, né? Então ela procura saber qual é o sabor por detrás de cada decisão, qual é a consequência ou consequências, ok? Então, nessa posição, a serpente, se não tivesse seduzido Havá, que então que seduziu Adão, ok? Ela teria permanecido em sua posição natural, subserviente aos outros. Nessa posição, a serpente teria sido a maior servidora da humanidade. O valor numérico para a serpente, que no hebraico se escreve Nahash, o valor numérico é 358. E Mashiach, né, que é conhecido popularmente como Messias, mas literalmente significa ungido, o valor numérico da palavra Mashiach é exatamente 358. E isso alude ao enorme potencial da serpente,
quando ela é subserviente a Havá, o coração. Então, a serpente, como obra da criação, ela deveria ser subserviente a Havá, a Eva, certo? Então, aí estaria fazendo o ciclo homem, mulher e a serpente, que era a mais nobre de todos os animais, né? Então, portanto, ela está ali representando todo o reino animal. Então, onde que haveria exatamente a harmonia perfeita com a qual Deus criou, para permanecer e assim fazer deste mundo a sua morada. Mas a serpente se desviou do seu natural. Havá, por sua vez, viu que foi ludibriada pela serpente e o marido estava permanecendo inocente de tudo. Então ela vai e seduz o seu marido. E Adão, realmente, vamos dizer numa linguagem simples e popular, né? E Adão, né, ao ser seduzido, ele, vamos dizer assim, ele falou, não vou deixar ela sozinha nessa fria, né? Vamos juntos nessa jornada aí, né? E aí acabou comendo também da serpente, ok? Então, um fator negativo que é dito por aí afora que a mulher é culpada. Não, a mulher não é culpada. O pecado ele só se tornou real quando Adão comeu do fruto proibido, o fruto do conhecimento, onde teriam a noção do bem e do mal. Esse é o significado do fruto. Então, o pecado, ele teve a sua eficácia quando Adão pecou. Aí, então, a mulher teve a sua culpa e a serpente também teve a sua culpa. Mas se Adão não tivesse comido do fruto proibido, as coisas seriam retificadas, seriam devidamente corrigidas. Então, quando você escuta por aí afora né, algum espertão, sabedor, né, alguém cheio de sabedoria, dizendo que a culpada foi a mulher, não acredite e sai fora, que não é, ok? Então, quando nós temos serpente, Nahash, 358, valor numérico, e Mashiach, 358, valor numérico, significa que o antídoto da serpente é Mashiach. Por isso que o mal ele tem data de validade. No transcorrer da história da humanidade, o mal e aqueles que adentram a fazer o mal, eles têm o seu clímax, e ali é decadência. Se ele não aproveitou as oportunidades até então para fazer techuvá, então daí para frente é decadência. E o seu lugar não se achará mais. Certo? Essa é a realidade dos rechaim, dos perversos. Ok? Atingiu a data de vencimento, não fez techuvá, então daí para frente é decadência, é sua destruição. Então eles voltarão para o abismo da onde o mal saiu. Ok? Como diz o salmista. Então, dessa forma, né, isso alude ao enorme potencial da serpente quando ela é subserviente a Havá, né, ao coração. Né? Então, desse aspecto aqui, o coração do drama. Os valores numéricos de Adão e Havá e Nahash, mais Moar, Lev e Kaved, é 528. 528 é o triângulo de 32, né? A soma de todos os números de 1 a 32, certo? Dá exatamente 528. 32 é o valor numérico de Lev, que significa coração. Deste valor numérico, aprendemos que o coração representado por Havá, né, Eva, é a essência do drama em nossas almas. É o eixo da interação entre Adão, Havá e a serpente. Ou seja, Adão e a serpente. No meio, Havá. Então é o eixo da interação entre Adão, Havá e a serpente. E o eixo em torno do qual nossas vidas giram. A essência da livre escolha está exatamente no coração. É o coração que tem a capacidade de distinguir entre sagrado, prazer puro e prazer impuro. Quando Havá
o princípio do prazer, sucumbiu à sedução da serpente, esta sabia que seu veneno também atingiria a mente, Adã, e a contaminaria. A Hassidut explica que o ponto mais profundo da alma é o ponto mais íntimo do coração. Apesar de que a mente deve reinar sobre o coração e o coração sobre o fígado, o ponto mais íntimo do coração deve reinar sobre a mente. O ponto mais íntimo do coração do verdadeiro tzadik, justo, é revelado e reina sobre sua mente. Então, quando há realmente no coração essa decisão pura, então ela domina a mente. Então a mente ela entra em harmonia com o coração e o coração entra em harmonia com a mente para não tomar uma decisão negativa, impura e destrutiva. Porque o mais íntimo do coração está conectado com o mais íntimo da alma. Então, quando o íntimo do coração ele entra nessa harmonia com a alma divina, a alma divina está conectada sempre à sua fonte essencial, que é Deus, que o criou, que a criou. Então, quando o coração entra nesta sintonia com a sua alma divina, então domina a mente, ou seja, para fazer somente aquilo que é bom, justo e reto. Então, a purificação da história. De acordo com a tradição racídica, o nível revelado da Torá, que orientou o mundo judaico através dos séculos até o aparecimento de Baal Shem Tov, é a purificação de Adão, que é a mente. Apesar de ter havido revelações da dimensão oculta da Torá durante esse período, tal como o Zohar, o livro do Esplendor, e os ensinamentos do Arizal, eles foram contingentes sobre o alto nível espiritual dos relativamente poucos estudantes desses ensinamentos. A purificação da mente é um longo processo. Assim, o período de tempo da dimensão revelada da Torá se espalha ao longo de vários séculos. A revelação de Baal Shem Tov iniciou uma nova era no processo de purificação, a purificação do coração. A origem dos ensinamentos da dimensão oculta da Torá é muito elevada e muito profunda. Isso permite que esses ensinamentos atinjam os mais longínquos extremos do mundo. Quando a dimensão oculta da Torá revela o ponto mais profundo de nossos corações, o ponto que controla a mente, Havá será capaz de superar a força perversa que a seduziu. Esta será a orientação no período que culminará na vinda de Mashiach. Então a dimensão perversa da serpente será erradicada em sua essência profunda e sua essência oculta será revelada e purificada. Então a experiência essencial, segundo Arizal, afirma que Deus cria a realidade, o ponto médio. Os grandes mestres cabalistas questionam esta afirmação. O início da criação é o infinito absoluto. Portanto, como pode haver um ponto médio? O ponto médio da realidade é a origem do coração. O coração é o assento da escolha, o tamanho real da criação. Por isso que se fala que coração de mãe não tem, sempre tem espaço, né? Não tem limites. É aqui no coração que Deus escolhe para revelar sua própria essência. O nome de Havá significa experiência e expressão. Deus deseja que seu infinito ser seja experimentado e encontre expressão no ponto mais íntimo do coração, a mulher, Havá. Nossa era é a era da purificação do coração, abrindo seu ponto mais íntimo a experimentar o ser infinito de Deus. Esta experiência da dimensão oculta da Torá trará Mashiach. Esta dimensão oculta da Torá, ela também é chamada de o vinho da Torá. Lembra? Quando se toma vinho, entra o vinho e saem os segredos. O vinho da Torá é assim. Que trará Mashiach. Quem irá erradicar a perversa serpente
e transformará sua essência oculta para se tornar um trono para o bem. Boa degustação. Qualquer dúvida, pergunte lá no nosso Zap. Shabbat Shalom, até lá.